importante é que seja o máximo preservado o texto que foi aprovado na Câmara. O grande problema que nós vemos é que, nesse momento da discussão, haverá uma tentativa de criar muitas excepcionalidades. À medida em que você aumenta os casos de excepcionalidade, isso pode acabar agravando a alíquota do imposto sobre valor agregado para os demais setores. Então, a gente tem que ser muito cauteloso para que não se permita que se abram tantas exceções, que essas exceções forcem a que a alíquota do valor agregado fique ainda mais elevada. Então, aquela alíquota que o governo, a princípio, comenta ao redor de 25%, ela nos parece bastante adequada. Mas, na medida que você cria exceções, você começa, evidentemente, a forçar a situação para uma alíquota maior. Agora, tirando esse fato, o mais importante que eu vejo é que o Brasil está se atualizando de uma maneira muito importante do ponto de vista tributário. Ele está implantando um imposto que é um imposto testado em muitos países e em mais de 170 países. Com isso já é alguma coisa que se conhece muito bem o resultado disso. Por outro lado, eu acho que o mais importante de tudo é que esse imposto vai trazer a desoneração dos investimentos. E isso é fundamental. Se você quer fazer um país crescer, se você quer que o empresário continue investindo, o mínimo que você pode fazer é desonerar o investimento. Não faz nenhum sentido eu, para comprar uma máquina, ter que pagar um imposto que eu vou recuperar em 4, 5, 10 anos. Isso é um absurdo. Então nós temos que, na verdade, eu vejo essa reforma de uma maneira muito positiva em função da desoneração dos investimentos e da simplificação do processo. Porque é um absurdo que o Brasil continue sendo um daqueles países onde mais se gasta para se fazer a contabilidade fiscal das empresas. Isso não pode continuar assim. Nós temos que ganhar produtividade. Sem dúvida. Agora, sobre a indústria elétrica e eletrônica, presidente, a indústria que o senhor comanda, quais são os impostos que mais atrapalham nesse momento, não só a possibilidade de se montar equipamentos aqui no Brasil? O senhor já se disse uma vez que são muitos insumos importados e aí as empresas, as fábricas montam os equipamentos aqui no Brasil. E, claro, a oneração para o consumidor. A gente tem agora uma possibilidade de anúncio, né, de novo, uma desoneração para facilitar que as pessoas comprem produtos da linha branca. E aí são os impostos que serão retirados. De que forma o setor espera que essa reforma ajude nessa desoneração? Bem, evidentemente, qualquer redução da carga tributária que vier a ocorrer vai dar maior capacidade para o consumidor poder consumir. Afinal de contas, o IPI que existe sobre a linha branca é um número bastante elevado. De tal maneira que essas iniciativas para redução da carga tributária, elas sempre são bem-vindas no momento em que elas atingem o consumidor, elas permitam que o consumidor venha a consumir mais. E principalmente num momento, Tiago, como esse que nós estamos vivendo, porque o primeiro semestre deste ano não foi assim dos melhores para o setor eletroeletrônico. Nós tivemos, por exemplo, de janeiro a maio desse ano, quando comparado a janeiro a maio do ano passado, nós tivemos uma quebra de produção de 10,4%. Então, isso é bastante significativo. Nós tivemos também uma redução do faturamento no primeiro trimestre desse ano de 6%. Então, como você vê, a economia está caminhando, mas nós estamos em dificuldades. Existe necessidade, sim, de que a população se sinta menos endividada, consiga superar essas dificuldades para poder voltar a consumir. Houve, evidentemente, no setor, principalmente de informática e de telecomunicações, antecipação das compras em função da pandemia e nós, evidentemente, estamos vivendo agora um momento de maré baixa em função também dessa antecipação que aconteceu há 1 ano e meio, 2 anos atrás. Pois é, na outra entrevista que o senhor nos concedeu, o senhor falava, né, que o setor foi bem durante a pandemia, as pessoas trocaram de celular, muita gente que trocou de televisão, tivemos a Copa no ano passado, mas eu pergunto para o senhor, quais são os outros fatores que poderiam ajudar a melhorar esse fenômeno que vem acontecendo desse desempenho negativo no primeiro semestre? Porque as pessoas ficam com medo de
de assumir financiamentos, de comprar, de trocar produtos, e as famílias estão endividadas, como o senhor disse. O governo faz esse programa agora, o Desenrola, para tentar amenizar um pouco esse superendividamento, mas para a compra desses produtos que a indústria que o senhor comanda vem produzindo, o que é possível fazer? O senhor acha que o segundo semestre vai ser um pouco melhor? Sim, nós temos uma expectativa, Tiago, sempre de um segundo semestre melhor do que o primeiro semestre. Isso, o histórico de diversos anos nos diz isso. Entretanto, lamentavelmente, em função do resultado que nós obtivemos no primeiro semestre desse ano, se nós tivermos um bom desempenho no segundo semestre, agora, nós deveremos empatar esse ano com a produção praticamente não tendo nenhum crescimento em relação ao ano passado. Então, qualquer iniciativa que seja adotada pelo governo no sentido de incentivar com que as famílias possam ficar menos endividadas e que venham a favorecer as compras, o consumo, evidentemente é uma iniciativa que é muito bem-vinda para a indústria. Por outro lado, eu também quero observar algo muito importante, viu, Tiago? Com tudo que os nossos números não são tão positivos no primeiro semestre desse ano, não houve nenhum tipo de demissão dentro do setor eletroeletrônico. O setor eletroeletrônico não cresceu do ponto de vista do emprego, entretanto, não decresceu. Ou seja, nós tomamos muito cuidado para fazer demissões, até porque isso representa um custo muito acentuado para as empresas. Então, essas iniciativas são muito positivas porque elas vão manter, pelo menos, a atividade relativamente aquecida. Hoje, o nosso nível de ociosidade, ele está ao redor de 27%, e nós esperamos que esse nível de ociosidade seja diminuído, porque 27% de ociosidade na indústria eletroeletrônica é um nível bastante considerável, uma vez que nós sempre convivemos com um nível máximo de ociosidade de cerca de 20%. Então, a gente precisa recuperar esse segundo semestre. Para nós, ele é muito importante. E isso vai impactar também de uma forma muito considerável o próprio índice de confiança do empresário do setor, que está um pouco baixo, está abaixo dos 49 pontos, o que demonstra que os empresários não estão tão confiantes como em tempos anteriores. Estamos conversando com o presidente da ABINE, Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, Humberto Barbato. Agora, presidente, ainda falando sobre as expectativas e sobre como funciona esse setor aqui no Brasil. Muita gente às vezes não sabe, é sempre bom a gente explicar para a nossa audiência. Os produtos são importados e as indústrias montam os produtos aqui. Aqui a indústria nacional já tem capacidade de fabricar outros componentes. Qual que é a situação hoje da indústria e nessa discussão sobre a reindustrialização do Brasil também? Olha, a situação é a seguinte: o setor eletroeletrônico é um setor que depende muito de componentes. Entretanto, depois da China, o Brasil é o país que maior número de fabricantes, de produtores de eletroeletrônicos possui. Então, o que ocorre é o seguinte: nós somos sim dependentes de componentes importados, mas temos também uma grande produção de componentes esses que nós inclusive exportamos. Entretanto, ainda assim, o déficit que nós temos na balança comercial é um déficit importante, tendo em vista que também as nossas exportações, principalmente do setor eletrônico, elas não são tão representativas. Nós precisamos, evidentemente, tentar fazer com que a gente, fazendo a redução do custo de produção, a gente possa também contar com os mercados limítrofes, contar com, enfim, mercados regionais, para que a gente possa colocar a nossa produção. Agora, evidentemente, é uma tarefa bastante difícil. Por quê? Porque a gente tem como um grande adversário, evidentemente, a China. E você sabe, competir com preços chineses ou então do leste asiático não é tão fácil assim, considerando-se os custos que o Brasil carrega na sua produção. Para você ter uma ideia, Tiago, num estudo recente que nós fizemos aqui na ABINE, 10,5% do preço de qualquer produto exportado pelo setor eletroeletrônico significa tributação que está embutida no preço. Resíduo tributário, esse resíduo que nós precisamos eliminar com a tal reforma tributária.
Então veja quanto de competitividade nós perdemos só em função do problema tributário, né? 10,5% do preço de venda de um produto é um valor muito elevado e nós precisamos reduzir isso sensivelmente. Por outro lado, a indústria, praticamente ela não importa produtos terminados, ela importa alguns poucos modelos de produtos terminados que, pela demanda existente no Brasil, não vale a pena produzir no Brasil, uma questão de escala. Entretanto, o Brasil ele é independente em termos de produção, ele não depende do produto importado, ele depende do componente importado. Agora, se a pessoa escolher um determinado produto que não tenha uma demanda que justifique a produção no Brasil, aí sim esse produto poderá ser importado, e esse produto é importado em função, basicamente, como eu falei, de escala. Ô, presidente, acho que o consumidor se pergunta sobre a reforma tributária, de que maneira a reforma aprovada no Senado tem todo esse processo ainda de implantação da reforma de 2026 até 2033, mas eu pergunto, o senhor acha que os preços da indústria elétrica e eletrônica podem cair aqui no Brasil? Não estou falando de incentivos pontuais como o governo normalmente dava, a redução do IPI para comprar a linha branca, mas no geral, o senhor acha que é possível baratear o preço para o consumidor ou isso não deve acontecer? Ô, Tiago, eu acredito que possa acontecer sim, até porque, como eu comentei, o Brasil é um país muito bem favorecido em termos de players, produtores de eletroeletrônicos. E o que ocorre é o seguinte, existe uma concorrência muito forte nesse setor, de tal forma que qualquer oportunidade que se tenha de fazer redução de preço para aumentar o seu market share, o fabricante faz. Então, ninguém vai ficar sentado em cima de uma gordura que se tenha no preço se por acaso ele percebe a possibilidade de avançar no mercado de um concorrente. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Nesse aspecto, a economia de mercado funciona no setor eletroeletrônico muitíssimo bem. Então, eu vejo que a reforma tributária pode sim, na medida em que ela venha desonerar a produção, ela vai trazer benefícios diretos ao consumidor, uma vez que o próprio fabricante vai buscar reduzir seus preços para competir com outro fabricante. Isso é natural que assim venha a acontecer.